Flamengo, Caio Jorge, Cruzeiro, a postura do Flamengo, a postura do Cruzeiro, acho que só mostra que são dois times que hoje são muito poderosos. É isso aí, rapaz. Cruzeiro ali na prateleira de cima agora com Palmeiras e Flamengo. Palmeiras eu tô achando que vai começar a dar uma quedinha aí. Vai ficar aí Cruzeiro e Flamengo brigando pelos títulos do ano que vem. Isso que a gente espera, né? Que o Cruzeiro brigue aí pelos títulos todos do ano que vem. Vamos dar uma olhada no que o Vitor Sérgio está falando e também vamos ver, vai bater aquele papo sobre o nosso cabuloso. Fernando marca no fim, Cruzeiro vence ali o Sport Clube de Patos e garante vaga na Copinha também. Vamos dar uma olhada aí. Com pilares mantidos, o Cruzeiro monta a operação e põe foco total para tentar trazer o Jefferson, né? O Gerson, só fala Jefferson, cara, mas Gerson. E também negociado, atacante se despede do Cruzeiro e manda recado para a torcida e destaque aí da Copinha. O Cruzeiro foi lá e chamou para começar a participar do Campeonato Mineiro também. Não vai continuar na Copinha não, já voltou, vai voltar para Belo Horizonte para participar aí do Campeonato Mineiro, rapaz. E antes, né, eu já peço para você inscrever no nosso canal, dê aquela força, acionar o sininho para ser notificado aí quando tiver vídeo novo. Beleza, Nação Azul? Dê aquela força aí. E vamos dar uma olhada no Vitor Sérgio, que ele está comentando sobre o nosso cabuloso. Eu vi a informação que circulou de domingo para segunda de que o Cruzeiro encerrou qualquer tipo de negociação com o Flamengo na tentativa do Flamengo de levar o Caio Jorge. O Cruzeiro não vai mais negociar e o Cruzeiro já informou ao atacante que não tem possibilidade desse negócio acontecer, que o Caio Jorge vai jogar o ano de 2026 no Cruzeiro. Imagino que isso tenha sido passado ao Caio Jorge e também ao Flamengo, e aí diante dessa postura do Cruzeiro, imagino que o Flamengo vá avançar, vá pensar em outros alvos para reforçar o seu ataque, né? Vou falar ainda também nesse vídeo sobre Marcos Leonardo, que é outro nome que aparece, mas acho que para mim fica claro aí que depois dessa postura do Cruzeiro, o Flamengo tem que seguir a vida, tem que avançar. E aí vi muita gente comentando sobre isso, vi muita gente criticando o Cruzeiro por não aceitar, vi muita gente criticando o Flamengo por tentar. Eu acho que ali está todo mundo no seu papel. E acho que esse episódio mostra que os dois, tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo, os dois hoje são times muito poderosos. Muito poderosos. Por quê? Porque você viu uma temporada em que você foi muito bem sucedido com títulos, né, como foi o Flamengo. O Cruzeiro também acho que foi bem sucedido no ano, apesar de não ter conquistado o título. Se você pega o cenário do ano do Cruzeiro, é um cenário de um ano muito bem sucedido. Ele começa o ano meio turbulento, num ano que era para ele se afirmar na primeira divisão, se ele se afirmar na Série A depois de momentos difíceis, e ele briga pelo título em algum momento, ele vai à semifinal da Copa do Brasil, classifica direto para a Libertadores, volta a jogar, então também foi um ano bem sucedido para o Cruzeiro, embora o Cruzeiro não tenha vencido o título, e um time do tamanho do Cruzeiro precisa ser campeão, precisa de títulos. Isso é verdade. Mas esse é um outro assunto, não é o tema do vídeo agora. Então você tem dois times que tiveram anos bem sucedidos, dois times que estão em uma situação econômica boa, né? Porque o Flamengo, com todo o resultado que mostrou, o Flamengo de ter receita de 2,1 bilhões de reais, um Flamengo de vir de um lucro de quase 400 milhões de reais de lucro, conseguindo manter seus principais jogadores, conseguindo renovar com o seu treinador, e o Flamengo tentando contratar o melhor jogador, ou se não o melhor jogador, eu acho que o melhor jogador do Cruzeiro não é o Caio Jorge, é o Matheus Pereira, mas tentando contratar um destaque absoluto do último Campeonato Brasileiro, de um time que
ficou ali muito, brigou em algum momento com o Flamengo pelas primeiras posições, pelas principais posições do campeonato. Você fazer esse movimento, você chegar num time que nesse ano espera-se que brigue pelos títulos com você e oferecer o maior valor, oferecer o recorde de transferência do futebol brasileiro, é algo que com certeza mostra um poder muito grande, um poder absurdo, porque você está tentando tirar um jogador de destaque de um time que tem SAF, uma SAF com muito dinheiro, um time que, como eu disse, fez um ano de afirmação e quer dar passos à frente no ano seguinte, e você vai lá e tenta. E com certeza balançou o Pedrinho, balançou, né? O Pedro Lourenço balançou 30 milhões, comprou por 7 milhões de euros. 30 milhões de euros e mais jogador. O Pedro Lourenço é porque tem bala na agulha mesmo e tá querendo ser campeão, cara. Porque não é nem qualquer SAF aí no Brasil não segurava isso não, cara. Pedro Lourenço tá mostrando que é grande o Cruzeiro. Se para tirar jogador do Cruzeiro, vai ter que pagar muito alto. Ou a intenção do Cruzeiro, quer dizer, o jogador para fora, não para ajudar um time a ser campeão aqui no lugar que um campeonato que o Cruzeiro está disputando, né, gente? Então, o Pedro Lourenço está mostrando sua grandeza e o Cruzeiro está mostrando agora que é muito grande também por não ter aceitado. Né? Tenta tirar esse jogador desse clube, ao mesmo tempo reforçando o seu time e enfraquecendo um clube que em tese vai brigar pelos títulos com você. Isso é um movimento de muito poder. Isso é um movimento que mostra muito poder. Ah, mas o Flamengo não conseguiu contratar. É assim, funciona assim. Nem todo mundo que você tenta contratar, você consegue. Isso é mercado, isso é negociação. E como sempre, negociação, para haver uma negociação é preciso primeiro que um dos lados queira negociar. O Cruzeiro não quis negociar o Caio Jorge e aí tá tudo bem. O Flamengo mostrou muito poder em tentar, em oferecer, em fazer uma oferta que seria o recorde total. Seria o recorde, né, do jogador mais caro vendido para o futebol brasileiro, né, internamente aqui. Ia ser bem acima do segundo. Então, mas Pedro Lourenço barrou, falou: aqui não, João. Então, aí lasqueira. Agora nós vamos dar uma olhada aqui nas negociações, rapaz, nas reportagens do nosso cabuloso. E tem atacante saindo, rapaz. Atacante João Pedro se despediu do Cruzeiro na noite dessa terça-feira após ser negociado em definitivo com o Londrina. Sem espaço no elenco, o jogador agradeceu o clube e a torcida nas redes sociais, destacando a identificação com a Raposa, fazendo a média ali, né? Bobo nada. Onde fez a estreia e marcou seu primeiro gol como profissional. João Pedro se transfere sem custos, com divisão igual dos direitos econômicos entre Cruzeiro e Londrina. Porque assim, lá para frente, conseguir vendê-lo por um valor maior, o Cruzeiro vai ficar aí com a parte, né, metade, Londrina e Cruzeiro. Então a vitrine é muito jogador, não dá para todo mundo, né? Então o rapazinho aí, vá com Deus, boa sorte para você, que se for vendido, bem vendido, o Cruzeiro vai arrumar uma grana aí também. Destaque do Cruzeiro na Copinha, atacante Fernando, rapaz. O Fernando fez um gol aí, de 20 anos, foi acionado pelo clube e aguardado em BH nessa quarta-feira para reforçar a equipe no início do Campeonato Mineiro. A Raposa disputará o atual com um time alternativo, formado por jovens da Sub-20 e jogadores que ficará à disposição de Tite. Fernando marcou 2 gols nas 2 primeiras rodadas da Copinha, nas vitórias sobre o Barra e também no Sport de Patos. O Cruzeiro estreia no Mineirão, no Mineiro, né? É no Mineirão também, no dia 10, contra o Pouso Alegre no Mineirão. Então aí, ó, a torcida tá doidinha já para ver o jogo do Cruzeiro. E a expectativa é essa aí, que já vai jogar bem, né? E o Cruzeiro está trazendo as garotadas. É para ver ali o pessoal, para ver os reservas, para ver a garotada jogando, quem que se vai pegar no pé para tentar virar titular. Você bota aquele ali que jogou bem o Campeonato Mineiro, dor de cabeça pro Tite, dor de cabeça boa, né?
O Cruzeiro colocou o Gerson como prioridade absoluta no mercado da bola e montou uma operação para tentá-lo tirar do Zenit. Desde dezembro, a diretoria atua em várias frentes, envolvendo a staff do jogador e o clube russo. O Cruzeiro está na cola, o Cruzeiro está tentando tirar de todo jeito aí, trazer o Gerson. Vou falar Gerson agora, né? Gerson. Segundo Bruno Spinell, não há negociação com outro atleta no momento, já que o foco exclusivamente é no meio-campista de 28 anos. A estratégia do Cruzeiro passa também pela manutenção do elenco a pedido de Tite, o que já levou o clube a encerrar as conversas com o Flamengo e o Caio Jorge. Com a base mantida, a Raposa concentra agora todos os esforços para fechar com o Gerson. Aí para trazer, né? Fechando aquela base, já veio o Villarreal e agora o Gerson se vindo também vai ser uma boa para o Cruzeiro aí, né, gente? E falando da Copinha, né? O Cruzeiro venceu ontem aí o Sport de Clube de Patos, né? Por 1-0, gol dele de novo, que já foi acionado para voltar, né? Fernando. Pela segunda rodada da Taça São Paulo de Futebol Júnior, o gol da vitória marcado por Fernando nos últimos minutos ali em Franca. Com o resultado, a Raposa chegou a 6 pontos e assumiu a liderança do grupo, seguido pela Franca no saldo de gols, já que o Sport de Patos está eliminado. Cruzeiro e Franca decide a liderança da chave na sexta-feira, 9 horas da noite. Torcer para dar tudo certo aí. E torcer para o nosso cabuloso também funcionar direitinho. Torcer para o nosso cabuloso aí no sábado já começar a mostrar o futebol. Claro que ali o elenco vai estar todo descansado. Vai vir o pessoal da base, alguns reservas, fazer uma mistura ali para a gente ver alguns jogadores desse Campeonato Mineiro. E os titulares vão fazer uma pré-temporada, vão jogar devagarzinho, vai fazer os treinamentos para quando tiver em forma, porque no final do mês já começa o Campeonato Brasileiro. E aí definitivamente o Cruzeiro vai entrar para as brigas pelos títulos. E vem Libertadores também aí para frente. Beleza, nações? Agora eu peço para você deixar aquele like e inscrever no nosso canal. Um grande abraço para vocês. Obrigado por ter ficado até aqui. Fique com Deus. Até mais. Tchau!